Ótimo, obrigado, Fernanda. Olá, pessoal. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai entrar um pouquinho ali no tema sobre Shadow IT, na verdade, a utilização de um BPM, de um BPA, né, como abordagem proativa para minimizar o Shadow IT e gerenciar esses riscos. Na nossa agenda, a ideia é que a gente explore um pouquinho ali, possa me apresentar, falar um pouco do que é o Shadow IT, o que é um BPM, o que é um BPA, né, como a gente faz essa mitigação desses riscos, trazer ali algumas melhores práticas, e no final a gente abre para perguntas e respostas. Apesar de a gente ter esse momento ali dedicado para perguntas e respostas, ao longo, como a Fernanda colocou, ao longo do nosso webinar, pode interagir ali através do chat, e da opção de perguntas e respostas, que fica ali na parte de atividades. Ok? Então, me apresentando primeiro, meu nome é Ivan, atuo aqui como CTO aqui na Newfy, né, dentro do grupo Novo Foco, pai do Samizinho, adoro comida japonesa, administrador ali pela UFRJ, ciência de dados, né, cientista de dados ali pela PUC, mas um grande entusiasta por gestão, por processos, por tecnologia, aqui dentro do grupo Novo Foco, né? Hoje a Newfy, ela faz parte desse grupo de empresas em que a Novo Foco, ela tem ali como carro-chefe as certificações, né, a atividade fim, as certificações ISO, a canal fornecedor, uma consultoria cadastral, uma consultoria para fornecer, né, a gente apoia no fornecimento para grandes empresas, e a Newfy, nossa queridinha aqui, sobre gestão de processos, né, que a gente trabalha ali como uma consultoria especializada em processos, utilizando o Pipefy. A gente já está no mercado ali, esse ano a gente vai fazer 15 anos de mercado, né? Somos certificados na ISO 9001, né? Nossa certificação, inclusive, usando dessa metodologia, dessas práticas que a gente vai abordar aqui hoje, né? E já atendemos ali mais de 500 clientes, e a ideia hoje é que a gente possa bater um papo, conversar, né? Explanar um pouco sobre essas duas frentes ali, né? A gente poder usar um BPM, poder usar um BPA para poder minimizar o Shadow IT. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, queria ouvir de vocês, né? Puder colocar ali no chat, nas perguntas, se vocês já ouviram falar no Shadow IT, sabe o que é, sabe como é que tá isso para vocês, né? Já alguém aqui já reagir também, pode reagir com a mãozinha para cima. Já ouviu falar no Shadow IT? Boa, legal, legal, Miquel. O Shadow IT, pessoal, ele na verdade, Ótimo, ótimo. Para quem já ouviu falar, ou para quem tá começando agora nesse tema, né, nesse termo novo, o Shadow IT tem a ver com qualquer sistema, aplicação, um hardware, um recurso de TI que é usado sem aprovação do departamento de TI, ou muitas vezes sem o conhecimento, sem a supervisão da área de TI, ou seja, é aquela sombra, né, aquela área cinzenta ali que o TI não consegue identificar, não sabe que existe, né, ou não está ali na gestão dele, no dia a dia, na supervisão da área de TI, né? E por que que isso acontece, né? Por que que gera ali por que que tem pessoas usando essas ferramentas sem passar pelo TI? Primeiro, às vezes uma necessidade de agilidade, de rapidez, é uma ferramenta, uma aplicação, um site ali que você entra, que quer resolver alguma coisa mais rápida, sem precisar abrir um suporte, sem precisar abrir um chamado lá no TI, você quer resolver de uma maneira mais rápida, né? A própria facilidade de acesso a essas ferramentas, né? Hoje é muito tranquilo, você joga no Google, joga no chat GPT, joga uma informação ali, faz uma pergunta, ele traz aqui para a gente algumas soluções, algumas opções que podem ser usadas dentro do nosso dia a dia, e ao mesmo tempo, a própria falta de solução adequada, né, muitas das vezes, que é fornecida pela TI.
às vezes a TI tem ali uma solução, algo mais corporativo, mas não necessariamente se adequa a todas as áreas de negócio, ou toda a variedade, na verdade, de problemas, de processos, né, que cada área tem dentro da sua empresa, certo? E quando a gente fala, assim, desse Shadow IT, né, para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui, segundo uma pesquisa lá feita pela IBM, cerca de 80% dos trabalhadores admitem usar aplicações SaaS sem obter aprovação do TI, né? E não sei vocês, mas é muito provável que todos nós aqui, em algum momento, né, já tenhamos, já tenha feito isso, né? Seja ali, preciso editar um PDF, foi lá no I Love PDF, colocou uma informação que às vezes era sensível e compartilhou lá na rede, botou alguma informação dentro do chat GPT, né? Baixou um aplicativo no celular corporativo, ou então usou uma outra ferramenta, enfim, tem várias formas, na verdade, da gente transpassar, muitas das vezes, algumas políticas de TI, algumas políticas corporativas, por uma questão que a gente viu aí de facilidade, de agilidade dentro do negócio, né? Então, mas para vocês terem uma ideia, 30% dos ativos, né, mais ativos expostos do que identificados pelos programas de gerenciamento de ativos, né? Ou seja, se a gente perguntar para o TI quais são os ativos, né, que ele gerencia, 30%, pelo menos 30% das ferramentas que uma organização média utiliza não está dentro desse controle, né? E 67% das pessoas, né, dentro dessa pesquisa, disseram que já introduziram suas próprias ferramentas na sua organização. Às vezes trouxe uma ferramenta nova, começou a usar ali na área de negócio, seja ali, às vezes, uma ferramenta de RH, uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta de compras, enfim, comercial, uma planilha, né, que não está gerenciada, algo que está salvo ali no teu ambiente pessoal, por exemplo. Isso tudo faz parte do Shadow IT. E isso causa, na verdade, gera, na verdade, diversos impactos, né? A gente está falando segurança de dados, então, todo o risco de violação de dados, de perda de dados, né? Hoje em dia, a questão da LGPD, né? Então, a ideia dos dados pessoais, né? Ou seja, às vezes de você estar lidando, né, tratando informação sensível ou pessoal, e pode ser um risco, né? Pode ser um canal para violação. A gente está falando de conformidade, na verdade, da não conformidade, como você tem a própria LGPD, não conformidade com algumas regulamentações, isso pode gerar multa, pode gerar penalidade, né? Além dos custos, a gente está falando, muitas das vezes, se a gente olhar pela ótica ali da área de TI, manutenção, segurança, suporte, ineficiência operacional. Então, quando a gente pensa ali na integração entre esses processos, às vezes são ferramentas que não necessariamente conversam, você coloca uma informação mais de uma vez, né? Não precisa duplicar essa informação em muitos ambientes. Você perde controle, visibilidade, né? Supervisão do TI, a gente viu ali dentro da própria definição do Shadow IT, e a própria integração dos sistemas, né? Então, pensar que se cada área de negócio traz uma ferramenta nova, de uma maneira diferente, né, para poder resolver um problema específico para cada área, conseguir integrar todos esses sistemas, nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente se ela não estiver dentro da governança de TI. E aí, como é que a gente aborda, então, né? A gente está falando aqui de entender alguns riscos desse shadow IT, né? Então, riscos da segurança, governança, é, é, riscos de violação dos dados, de compartilhamento de informações sensíveis, e como é que a gente aborda isso, utilizando, então, um BPM ou BPA, né? Por um lado, a gente tem o BPM, né, que é a ideia da abordagem sistêmica de processos, é a gestão por processos, é a gente conseguir identificar toda a jornada,
né, da minha informação, a jornada do dado, a jornada do cliente dentro da minha empresa, se a gente pensar no processo operacional. Então, por um lado, a gente está fazendo a identificação, controle, mapeamento desses processos. Por outro, né, quando a gente une um BPM a um BPA, é você, além de identificar esses processos, a gente conseguir automatizar esses processos. Então, pensar numa integração, pensar numa automação, né, entre muitas ferramentas ou várias áreas de negócio. Né? E a gente entra aqui em alguns passos, né, algumas ideias de como que a gente faz como a gente aborda, então, o BPM com o BPA, né? Primeiro, a gente precisa identificar esses processos. Então, a ideia da gente usar uma ferramenta de BPM para identificar, para documentar, né, todos os processos, subprocessos, processos operacionais, processos de apoio, né, que tem dentro da empresa. A ideia é que a gente entenda as necessidades dos colaboradores, né, para que eles não recorram a um Shadow IT, né, ou entender por que eles estão recorrendo a essas outras aplicações, esses outros locais de controle, para além das ferramentas corporativas que a gente tem. Então, a identificação, o mapeamento, a conversa com os colaboradores é primordial. Então, é importante que a gente mantenha essa recorrência de mapeamento dos processos. A gente está falando de automação e padronização. Então, se a gente está juntando um BPM com um BPA, hora de, então de automatizar esses processos, né? Então, muitas vezes, os processos que antes eram manuais, que levavam os colaboradores a buscar essas ferramentas externas, né? Quando a gente automatiza esses processos, a gente diminui a chance deles terem que buscar para fora do ambiente corporativo outras ferramentas. Então, a ideia é diminuir o erro humano, né? Através da automatização, das tarefas repetitivas. Então, quantas vezes a gente não viu alguém, sei lá, procurar uma ferramenta para fora ali de um RP para conseguir, talvez, gerenciar um fluxo de solicitação de compras, por exemplo. Então, às vezes eu até tenho um RP, eu tenho lá que lançar o meu pedido de compras, mas às vezes um fluxo de aprovação eu quero vou fazer por e-mail, eu vou fazer pelo WhatsApp, eu vou fazer é, é, por um Trello, né, por uma outra ferramenta, que nem sempre está no ambiente homologado ali pelo TI, ou que pelo menos passou pela supervisão de TI. Quando a gente fala, né, obviamente, quando a gente fala da supervisão de TI, não necessariamente uma área dedicada para isso, mas principalmente na questão de governança, de compliance, né, que envolve essas atividades. E a ideia, né, a gente, se automatizar esses processos, usar também o BPM para padronizar as ferramentas e garantir, então, que todo mundo use uma solução que seja provada, segura e principalmente integrada entre as áreas e esses negócios. Okay? Monitoramento, controle, né? Então, não adianta, né? É muito comum a gente tentar implantar uma ferramenta nova, então uma ferramenta que foi homologada, né? Mas se você não tem uma rotina ali de monitoramento. Então, é comum a gente, às vezes, implementar uma ferramenta nova, e aí quando chega lá para o usuário final, vai tentar puxar uma informação, um relatório, tomar uma decisão, não tem informação rodando por ali, ou as informações que estão ali não são concisas, porque essas informações estão duplicadas, estão descentralizadas em outras ferramentas. Então, utilizar o próprio BPM, seja da identificação, do controle, da padronização daqueles processos, para fazer o monitoramento dessa tecnologia, ou seja, detectar novamente se houve se ainda há alguma sombra, né, relacionada a essas ferramentas. Então, analisar o desempenho dos processos automatizados, né? E a ideia, né, é que a gente consiga retroalimentar esse nosso sistema com aqueles feedbacks, com aquela identificação à medida que eu faço esse monitoramento. Seja a partir de indicadores, a partir de controles quantitativos, quanto das próprias auditorias, né, de auditorias regulares. E aqui é bacana, pessoal, a gente entender que a gente não está falando de uma metodologia específica de auditoria. Então, Ivan, eu preciso estar certificado talvez em uma ISO, ou então implementar uma 27001, ou preciso ter, não necessariamente nesse sentido, né, mas a periodicidade, essa rotina, né, de verificação por parte do TI é importante para conseguir detectar esse shadow IT.
E, claro, não tem como a gente seguir aqui sem ter, de fato, uma educação, o treinamento, né, desses colaboradores, dessas partes interessadas. Então, a ideia, né, é que a gente tenha colaboradores, funcionários, seja eles internos, né, convidados internos ou externos, que estejam aderentes ao meu negócio, que sejam aderentes à metodologia, ferramentas que eu tô utilizando. Então, assim, criar esses programas de treinamento, educar esses funcionários, né, tanto para o risco do Shadow IT, quanto da própria utilização das ferramentas corporativas. É muito comum a gente encontrar, assim, esbarrar dentro das empresas e ver, às vezes, uma ferramenta super robusta, com muitas funções, relatórios, controles, tudo aquilo disponível ali para o usuário, e ele está buscando um controle externo. Está buscando um controle externo porque ele não está treinado, não, ou seja, não foi, de certa forma, educado a utilizar aquela ferramenta que é da empresa, que faz parte do negócio da empresa. Ou porque aquela ferramenta, de fato, é muito complexa, né? Ou porque não houve um treinamento suficiente para que ele possa se engajar, né, dentro daquele processo, né? Seja, esse incentivo ao uso dessas ferramentas autorizadas é muito importante, faz parte da estratégia de mitigação desses riscos relacionados ao Shadow IT. Ok? E é claro, não existe um certo, o errado, né? Mas é aquela rotina, o processo que melhor se adequa ao contexto da tua empresa, né? Então, a gente trouxe aqui alguns números, algumas informações ali relacionadas ao Shadow IT, mas, Ivan, aqui na minha empresa a gente tem, sei lá, 5, 20, 30 aplicações diferentes, mas essas aplicações estão dentro do, do gerenciamento, da supervisão do meu TI. Então, não, Ivan, a gente adotou uma única ferramenta mais robusta para poder controlar todos esses processos. Não tem necessariamente um certo ou um errado, o importante é que a gente consiga passar ali por toda aquela ideia, né, da gente identificar o processo, automatizar o processo, treinar, monitorar e treinar, né, o colaborador, o funcionário, ou convidar externo, às vezes um fornecedor, um cliente, também a trazer as informações por dentro dos seus canais oficiais, né? Hoje, a gente tem aqui como principal metodologia, na verdade, a parceria da NewFi é através do Pipefy. Então, o Pipefy é a nossa ferramenta de BPA, é uma ferramenta no low code, que a gente entendeu ali a partir do Pipefy que é possível a gente trazer, né, diminuir aquele shadow IT usando essa ferramenta. Então, a ideia é que a gente tenha uma ferramenta de fácil utilização, ou seja, eu não preciso de um desenvolvedor, de uma área, de um desenvolvedor sênior, por exemplo, dentro da minha empresa, para eu poder implementar um processo novo. Então, a ideia é que a gente, em cerca de 2 a 3 semanas, a gente consiga implementar novos processos, né? É, hoje, a média, né, dos clientes que utilizam Pipefy é que 80% dos processos deles já estão sendo orquestrados via a ferramenta, né? Automatização de e-mail, né, é muito comum. Então, às vezes a gente vê clientes, né, seguirem com outras ferramentas, às vezes de mensageria, seja no WhatsApp ou num outro processo ali, fora da supervisão do TI, simplesmente porque não tem uma padronização, uma automação dos e-mails, né? Hoje a gente tem, pra você ter uma ideia, cada fluxo de processo, né, ou seja, cada fluxo de trabalho, na verdade, a gente usa uma média de 12 automações, né, regras de automação por fluxo. Ou seja, é pensar que se eu estou trabalhando um processo de compras, por exemplo, eu consiga disparar o e-mail para um fornecedor, mover um card, né, para um determinado aprovador, passar de acordo com um nível uma alçada, né, de compra, o tipo de solicitação de compra. Se eu estou falando lá no RH
automações relacionadas à seleção desses candidatos, a disparo de e-mails para os candidatos aprovados ou reprovados, né, relatórios vinculados a esses números que são coletados dentro do meu fluxo. Enfim, a ideia é que a gente consiga construir esse ambiente de trabalho, né, claro, primeiro a partir de uma visão, de uma ótica de processo, de abordagem de processos, mas sempre atrelando a uma automação. Então, não basta, é muito, até dentro do histórico do Grupo Novo Foco, né? O Grupo Novo Foco ele nasceu dentro de uma certificação, dentro de um produto, né, de um serviço, que é a certificação ISO. E era muito comum, né, quando a gente ouvia se ouvia falar de ISO 9001, sistema de gestão da qualidade, essa padronização, norma, a gente associar ali com papéis, planilhas, procedimentos, né, esse monte, essa papelada toda ali descentralizada. Isso daí não deixa de ser um BPM, não deixa de ser a identificação dos processos, o mapeamento dos processos, controles, mas se a gente mantiver ele só naquele modelo lá tradicional, de papel, planilha, procedimento, então um monte de controle descentralizado, você não vai conseguir gerar engajamento nos teus colaboradores, principalmente hoje em dia, né, que a gente, hoje esse Shadow IT, ele é uma temática bastante presente ali dentro da área de TI, porque a gente vê ferramentas, aplicações, novidades, né, hoje relacionadas à inteligência artificial a todo momento, né? Então, se o próprio TI não tiver uma plataforma, uma gestão, um conjunto de ferramentas ali, a gente chama de tech stack, que consiga abordar, né, e resolver boa parte dos problemas de todas as áreas de negócio, essas áreas de negócio fatalmente vão passar, vão querer sair daqui e vão buscar essas ferramentas em outros locais. Então, a gente ter uma ferramenta que possa automatizar esses processos e que, ao mesmo tempo, ela seja de fácil implantação, seja que o próprio usuário final, por exemplo, consiga criar uma fase a mais, definir definir um controle dentro do teu processo, sem precisar, poxa, demandar um suporte do TI, o TI desenvolver um novo relatório, uma nova área, isso gera muito mais engajamento. Então, quando a gente coloca ali, né, da gente tirar o Shadow IT do escuro, a ideia é que a gente coloca, né, ao alcance dos times, e aí quando fala o time, todas as áreas de negócio, uma ferramenta que seja aprovada ali pelo TI para resolver os gargalos, para criar automação, né, resolver esses problemas que são comuns entre as áreas, sem precisar que as áreas gerem aquelas gambiarras, né, recorram, então, ao Shadow IT, certo? E, ao mesmo tempo, a ideia é que a gente passa mais com os aplicativos, com as aplicações que a gente já tem. Então, esse ponto aqui é importante, pessoal, porque não adianta a gente chegar e falar, não, agora esquece, vamos fazer uma identificação, né, dos meus processos, já vamos colocar aqui, identifiquei que tem ali um processo comercial, um processo de compras, de RH, né, eu vejo que as pessoas estão usando planilha, vamos centralizar tudo isso numa única ferramenta nova. Nem sempre a gente vai conseguir trazer, né, todos os benefícios dessas outras ferramentas para para um único local. E a vantagem, né, quando a gente, lá atrás, lá em 2017, quando a gente iniciou a parceria com o Pipefy, que a gente identificou no Pipefy, é ele ser esse orquestrador de processos. Então, não necessariamente tudo vai rodar dentro do Pipefy, mas a facilidade de integração que ele tem com outras ferramentas, né, vi que alguém perguntou aqui sobre o Pipe Drive, né? Então, falou que já usa algumas ferramentas como o Pipe Drive e o RP, né, para o controle financeiro, né? Exatamente isso, se ele substitui as ferramentas. Ele não precisa necessariamente substituir, e não é o propósito de
de um BPM, de um BPA aqui, substituir, por exemplo, um RP financeiro, né? Ele vai se manter lá, mas muito dos processos, quando a gente fala, quer ver um bom parâmetro, é quando você identifica que uma determinada área tem ali uma planilha, né? E nessa planilha tem uma coluna chamada, sei lá, status, situação, né? Se a gente tem essa planilha ali, muito provavelmente aquela planilha era um controle de processo que está sendo, que está dentro que está no Shadow IT, né? Então, a gente pegar aquela planilha, transpor isso para dentro de uma ferramenta de processo automatizado, é tirar aquela situação, por exemplo, de um processo comercial, né, e transpor ela para um funil, transpor ela para uma gestão de processo com responsáveis definidos, fases, com SLA bem definido, com notificações, com automação de disparos de e-mail e que esteja integrado com o meu RP. Né? Imagina a gente conseguir gerenciar todo esse fluxo, né, todo esse funil dentro, por exemplo, lá do Pipe Drive, aí dei como ganho dentro do Pipe Drive, isso gera para a gente um cartão dentro que notifica a minha área operacional, por exemplo, para poder iniciar, fazer o onboarding daquele cliente, que talvez notifique uma outra área de marketing para poder fazer a divulgação desse novo cliente, que integra com o meu RP, né? Ou seja, para gerar um contas a receber, de acordo com uma movimentação que é feita no Pipefy. A ideia é essa, né? Que a gente, quando se identificar outras ferramentas, a gente vê a possibilidade de trazer isso para dentro do Pipefy. Se vê que não vale a pena trazer ainda para o Pipefy, a gente integra essas ferramentas a partir do Pipefy, né? Então, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse usuário final, né, essas áreas de negócio, recorrendo a outras ferramentas, como a gente citou aqui, sei lá, um Pipedrive, um Trello, né, um DocSign, né, outras ferramentas, esse SaaS, né, que a gente chama, a vantagem é que, apesar dessas ferramentas estarem fora, muitas vezes fora do ambiente do TI, elas são ferramentas que são integradas, né, que podem ser integradas, às vezes, via API, com o Pipefy, para ele ser esse orquestrador, né? Para ele poder colocar dentro desse mesmo ambiente todas as informações que a gente tem disponível na empresa e não ter, né? Não cair no perigo do Shadow IT naquele ambiente, né? De risco de segurança, de governança, né? De gestão de dados aqui por conta dessas ferramentas não controladas, não supervisionadas. E, e a ideia, né, quando a gente fala ali de melhores práticas, é a gente, primeiro, ter uma abordagem proativa. Então, essa rotina de, de identificação, de mapeamento, né, de buscar essas outras ferramentas. Hoje, o Pipefy ele tem algumas funções relacionadas à inteligência artificial, à construção de fluxos novos a partir de linguagem natural, né? Com poucas palavras ali, a gente consegue tratar isso dentro do Pipefy, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando a gente precisa engajar esses stakeholders, ou seja, eu preciso engajar as partes interessadas, e aqui, pessoal, a gente não pode se limitar só ao funcionário em si, né? Mas muitas das vezes os nossos processos passam, precisa interagir com outras áreas, né? Outras, a gente chama de partes interessadas, os stakeholders, ou seja, às vezes o teu processo de compras precisa passar, né? Você precisa se comunicar ou trazer informações do teu fornecedor, né? Você gerar uma ordem de compra, por exemplo, ou então o teu processo comercial, né, precisa receber informações do teu cliente, e esse teu cliente precisa estar aderente, né, seja, estar engajado com as tuas ferramentas, né? Ela precisa ser uma ferramenta intuitiva, precisa ser um processo bem construído, automatizado, para que essas outras partes interessadas, além dos teus funcionários, né, possam estar engajados, possam estar dentro da tua governança, né? Claro, usando tecnologia apropriada para o teu negócio. Então, quando a gente opta ali pelo Pipefy, né, é porque é uma ferramenta online, ela tem uma ferramenta é, é, bastante moderna em relação à metodologia de processos,
a inteligência artificial, a automação, a integração, né, a segurança, né? E, claro, a gente precisa constantemente colher os feedbacks, colher, entender, estar perto ali desses usuários para poder, então, melhorar os nossos processos. Então, seja a partir da reconstrução de alguma etapa, seja a partir da integração de uma ferramenta, a gente vai melhorar continuamente. É um processo contínuo, de fato, de melhoria ali do nosso tech stack, né? E o bacana é se a gente tem uma tecnologia que seja flexível, de fácil implementação, essas melhorias aqui são muito mais fáceis, né? E são, dentro do conceito ali de melhoria, são muito mais incrementais do que necessariamente radicais. Então, poxa, eu comecei a implementar ali uma ferramenta de gestão de processos, quero colocar um processo novo, uma fase nova, uma notificação, um campo, uma informação nova, eu não preciso recorrer a uma outra ferramenta, um outro modelo de implantação, com todo aquele ciclo, com todo aquele custo de implantação, né, quando a gente tem uma ferramenta que, que se adapta mais ao teu negócio, certo? E aí, pessoal, quem tiver alguma pergunta, né, ou queira compartilhar alguma situação, né? Eu vi aqui que tem uma pergunta, né, Fê? Deixa eu Isso, ver tem aqui. algumas perguntas aqui, Ivan, não sei se você conseguiu visualizar, na Uhum, caixinha de perguntas. uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar, deixa eu só. Ó, uma das perguntas, né, colocou aqui, aqui na empresa vejo que muita informação passa pelo WhatsApp. Se é possível integrar o WhatsApp com o Pipefy. Boa. Isso aí é importante, pessoal, que assim, essas ferramentas de mensageria, elas são uma grande sombra, de fato, para a área de TI, né? Então, seja o WhatsApp pessoal, o WhatsApp corporativo, é, as ferramentas do Google, Teams, Slack, né? É, a gente tem várias maneiras de se comunicar, e como a gente tem muitas partes, na verdade, envolvidas dentro de diferentes ferramentas, né? Às vezes você está falando com o cliente, uma hora ele está usando o Teams, outra hora está usando aqui o Meet, outra hora está usando o WhatsApp, outra hora está usando ali o Google Chat, né? Então, a gente precisa fazer essa identificação, entender se esse teu WhatsApp faz parte da tua governança, está dentro da tua gestão de ativos, e estando dentro da tua gestão, a gente consegue sim integrar o Pipefy, por exemplo, com o WhatsApp. Então, ele fazendo parte do teu negócio, a gente consegue, por exemplo, criar gatilhos de recebimento de mensagens no WhatsApp para poder trazer informações para dentro do teu processo. Alguém manda uma mensagem, por exemplo, solicitando uma cotação, solicitando um contato, a gente mandou ali no WhatsApp. Isso pode ser, por exemplo, um gatilho para gerar uma oportunidade dentro do teu funil de vendas, né? Ou então, você fechou o negócio, então quer atualizar o teu cliente em relação a ao status de determinado processo, determinada operação que você está executando, ou um produto, por exemplo, a gente consegue mandar também isso via WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje também, assim como o WhatsApp, o Teams, o Meet, o Meet não, desculpa, o Google Chat, todos eles integram com o Pipefy usando ali as APIs. E aí tem mais uma pergunta aqui também, Ivan, sobre a LGPD. Entra nessa questão do Shadow IT? Boa. Sim, na verdade ela está diretamente ligada ali ao Shadow IT por conta da questão da conformidade, né? Então, é, é, imagina que teu usuário, por exemplo, você está tratando ali talvez um processo comercial ou de compras, e ele decide usar, sei lá, talvez uma ferramenta de formulário para poder receber algumas informações do teu cliente. Naquele formulário, né, ele está recebendo informações pessoais, às vezes um nome, um e-mail, uma, é, é, um endereço, né, informações. Se aqueles dados ali não tiverem dentro da governança da área de TI, da área de segurança, né, isso pode impactar, sim, questões relacionadas à LGPD. Então, são também requisitos relacionados à LGPD, a uma política de privacidade
de dados. Então, é importante que a gente faça, de novo, de maneira proativa. Entender, sentar ali com as áreas de negócio, ver quais são as ferramentas que ele está utilizando, o que ele precisa, quais são os processos que rodam por ali, para que a gente consiga identificar essas possíveis fugas, né, e trazer essas informações, esses dados, essas ferramentas para dentro da governança de TI, para iluminar, então, esse Shadow IT. Beleza? Legal, Ivan. Eu acho que de perguntas aqui eram essas. Não sei agora se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Podem ficar à vontade, podem mandar ali pela caixinha ou também direto aqui pelo chat. Pessoal, então acho que, né, não havendo aqui perguntas, né, nós vamos então aqui para o encerramento desse webinar. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa semana e muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu pela participação. Qualquer dúvida, segue aqui à disposição.